Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, deixar um like, compartilhar o vídeo e, é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E no vídeo de hoje, como comentei no vídeo anterior, eu vou dar uma desmistificada de novo sobre esse assunto do celibato voluntário. Porque assim, tem muito cara aqui na comunidade que diz que quer entrar em celibato voluntário, mas diz que não consegue porque tem problemas de libido, porque a libido enche o saco e não sei o que. Tem outros caras que dizem que pretendem se tornar Volcel a longo prazo. Tem uma galera também que gosta de ficar mistificando o Volcel, com essa parada de tipo, não, o Volcel é porque eu sou moralmente superior, é porque eu tô mais próximo a Deus, é porque eu tô mais próximo a Jesus e sei lá o que. E beleza, o cara tem as crenças dele, etc. Eu também tenho as minhas. O problema é que é muito frágil você sustentar um celibato meramente só em questões espirituais e religiosas. O celibato ele tem que ser uma decisão que você tomou para si, não simplesmente porque você tem algum tipo de ressaca moral ou porque você quer através disso desenvolver um forte senso de virtude. Porque o problema não é necessariamente a crença. O problema é você basear o celibato simplesmente numa coisa que não é a sua própria vontade, entendeu? Que não é uma decisão que você fez ao longo da sua vida e você tá certo dela. Porque veja só, suponha que você inicia seu celibato por questões religiosas, espirituais, virtuosas, morais e etc. Única e exclusivamente, tá? Isso costuma partir de uma validação externa, como eu já falei na série de vídeos, O Homem Capaz de Tudo, onde o TFM, o Third Flying Monkey, que é um dos maiores criadores de conteúdo dos homens que seguem o seu próprio caminho, ele fala justamente que quando você toma uma decisão baseada em validações externas, você tem uma chance muito maior de relapso. E ele vai usar o exemplo de caras que estão em sobrepeso e querem perder peso. Nessa situação, eles são divididos em duas categorias. Aqueles que querem perder peso por validação externa para poder aumentar o VSM, para ser aceito, para ter maior projeção social e para as pessoas pararem de zoar ele. Podem perceber, os caras que começam a perder peso, a ganhar músculo com essas motivações, são os primeiros a sair da academia quando o verão acaba. Pode perceber, cara. Agora, o cara que quer tomar essa decisão porque ele simplesmente quer parar de sentir dores nas juntas, porque ele recebeu um diagnóstico de saúde problemático e ele quer resolver isso. Esses caras, no geral, são os que desenvolvem um novo estilo de vida, sabe? Que realmente eles transformam a própria vida. Porque essa é uma motivação muito mais forte. A motivação interna é infinitamente mais forte que a externa. Então eu vejo muitos caras que ficam falando, até mesmo como sinalização de virtude, que o Volcel é mais correto, é mais moral e tal. Esse cara, no fim das contas, ele está fazendo uma sinalização de virtude. Ele está querendo projetar o fato de que ele ser Volcel, ele está na melhor. E como eu disse, para o cara ter um relapso por conta dessa validação externa é daqui para ali. E aí bate aquela ressaca moral, do tipo, eu não consegui, eu sou falho moralmente, não sei o que, eu sou um hipócrita. Como também pode acontecer o famoso efeito Stilling, ou rebote, que é o que muito acontece em celibatos sacerdotais, onde o cara, ele, por querer assumir uma posição de alto clero, se põe em celibato, já que ele tem que provar ser mais puro, e aí você sabe muito bem aqueles escândalos que sempre acontecem de padres, que estouram no Vaticano, que estouram um monte de igreja católica por aí, onde ele acaba tendo uma repressão tão forte que o efeito rebote vem com uma degeneração ainda maior, tá ligado? E é por isso também que esses escândalos geralmente têm como vítima meninos, E eu já fiz um vídeo bem antigo, tá lá no meu Odyssey, sobre celibato, tá? Foi até promovido por um ouvinte, onde ele falava que achava que o celibato era uma questão de vocação. Só que eu não gosto muito dessa ideia de vocação, porque muito me parece que ou você nasceu com o dom do celibato ou não nasceu. E não é bem assim, é uma coisa que é desenvolvido a partir, de várias construções, porque no fim das contas a gente não sabe exatamente o que determina, que você encare o mundo da forma que você encara ou que você tome as decisões que tomou até agora. Então fica argumentativo, até no campo filosófico do tipo, será que se você tivesse sido educado de uma forma diferente, você não teria tido uma vida diferente? A gente tem evidência a respeito disso, de, por exemplo, irmãos idênticos, gêmeos,
onde eles são educados de formas diferentes e tomam decisões diferentes. Então, no máximo de equiparação genética que a gente pode ter, que são irmãos gêmeos, né, a gente vai perceber que se eles forem educados diferentes, eles vão agir diferente, ter uma vida completamente diferente. Ou seja, isso quebra até muito aquele argumento da genética, né, que a genética determina tudo sobre você e até mesmo o seu destino, como eu falei naquele vídeo, né, a sua genética não importa tanto quanto você imagina. Então, como eu disse, vai muito da educação, vai muito da análise crítica do cara, dos estímulos e recompensas que ele vai recebendo, de mais um monte de coisa que leva ele a isso e que, no fim das contas, conclui-se que isso tem a ver mais com uma determinação emocional, que foi o que eu falei naquele vídeo, né? O cara, ele simplesmente sente que não está valendo a pena, e depois disso aí ele vai criar justificativas, tá ligado? Depois ele vai usar lógica para justificar isso. Então vejam, o cara ele vai ter a construção dele como indivíduo, né? Isso vai depender do ambiente em que ele frequenta, vai depender das coisas que ele viu, né? Da educação que ele recebeu e etc. Muitas dessas coisas vão estar sob o controle dele, como por exemplo as companhias, né? Os ambientes que ele frequenta, principalmente depois de uma certa idade, mas outras coisas não vão estar. Por exemplo, seus pais, não tem como escolher seus pais, e a educação que eles te dão, também não se pode escolher, né? Então veja que tem muita coisa voluntária e muita coisa involuntária aí. Então esse caráter formado dele ao longo do seu desenvolvimento vai entrar em contato direto com a situação atual do mercado de relacionamentos e o que está disponível para esse cara. E a partir daí, e é uma incógnita para a gente, nós não sabemos exatamente de onde vêm as nossas próprias decisões. Como a neurociência nos diz, o que a gente chama de consciência é meramente uma ferramenta lógica para justificar nossas demandas emocionais. Então o cara tem a formação dele, entrou em choque com o ambiente que ele está vivendo, automaticamente ele vai ter uma reação emocional para isso e a consciência vai ajudar ele a lidar com essa resposta emocional que ele teve, com essa decisão que ele já tomou, que os padrões emocionais dele já tomaram para ele, e a partir daí ele só vai criar uma narrativa para justificar isso. Existem narrativas muito coerentes e outras não tanto coerentes, como por exemplo, é porque minha lua está em Saturno agora. É porque, sei lá, o meu signo e não sei o que. Se é coerente, não é coerente, cara. Não faz sentido nenhum. Astrologia é pseudociência. Outras parecem ser coerentes, que é justamente o que eu vou dizer aqui agora. Que no fim das contas é porque você só é feio mesmo. E você está tentando criar alguma relevância para si mesmo através de algum tipo de autopiedade para tentar convencer as pessoas de que você não é celibatário involuntário. Na verdade, você escolheu isso. Só que isso não faz sentido, porque primeiro, não rende crédito social, tá? Você ser Volcel não faz você ser mais benquisto na sociedade, exceto num pequeno nicho de neopuritanos aí, que foi até crescente na comunidade masculina, principalmente na galera mais tradicon. Então assim, ser Volcel hoje em dia para a sociedade é absolutamente loucura. Se você fala isso para alguém, os caras vão te chamar de louco. E veja, Volcel não é o assexual da bandeira LGBT, que tem um crédito ali numa comunidade crescente, cada vez mais mainstream, que é a comunidade LGBT, entendeu? Então o cara, ele querer crédito naquele grupo, que é um grupo grande, é um grupo que dominou a sociedade já, faz sentido. Agora, você dizer que é Volcel, sendo que você não tem bandeira nenhuma, você não tem nada, não faz sentido você querer isso por relevância, pô. Então, na verdade mesmo, as pessoas não admiram mais um outro por ser Volcel. Na maioria das vezes, dentro e fora da comunidade masculina, o que a gente mais vê é que esse cara seja chamado de estranho, maluco, doente, sei lá. E tem aquela, né? Muitas vezes o cara que ele tá com essa parada de celibato só existir involuntário, porque ele tá com a mentalidade nessa parada de santificação de sexo, né? É uma coisa assim que eu vejo muitos homens aqui na comunidade que não se dizem tradicon, mas têm raízes tradicons muito fortes, como por exemplo nessa parada da santificação da relação íntima casual. Porque vamos lá, se você de fato tirar a lente social dos olhos, você vai ver as coisas como elas são. As coisas completamente cruas, tá? Relacionamento íntimo é só relacionamento íntimo. Ele não tem diferença nenhuma, materialisticamente falando, se você faz com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua amada, com uma profissional ou uma que você acabou de conhecer. O que se atribui de valor a isso é uma criação humana. É um sistema de valores humano que geralmente vai ser trazido da sociedade, que ela dá mais crédito social se você fizer com a sua esposa, com a sua namorada ou por métodos civis, né? Que você acabou de conhecer, pelo Tinder, pelo não sei o quê. E vão julgar mais se você fizer de forma profissional, se você pagar por isso.
Mas se você parar para perceber de fato, é idêntico, cara. A funcionalidade é a mesma. Você vai estar pagando de qualquer forma, vai ter um tempo para começar, vai ter um tempo para terminar. A diferença é que quando você está no casual, quando você está casado ou namorando, o tempo para terminar não fica exposto, tá? Porque quando você vai de maneiras profissionais, você vai pagar por 1 hora, 2, sei lá. Só que convenhamos, o relacionamento não dura para sempre, nenhum dura. Mas o preço, ele tá ali, tá? O pagamento do homem tá ali também. A diferença é que o cara ele gosta de conquistar, né? Ele quer sentir que está conquistando, ele quer sentir que está se esforçando, e o homem tem essa tendência também de, claro, provedor e protetor como nunca aceitar coisas fáceis. Tipo, tem um método mais fácil aqui, onde eu dou 150 horas e faço o que eu tenho que fazer? Não. Isso aqui é fácil demais. Não quero. Vamos no Tinder. Vamos desenrolar no WhatsApp. Vamos fazer tal coisa. Vamos comentar linda lá no Instagram. Vamos pedir em namoro. Vamos levar para sair. Então, como eu disse, não existe celibatário involuntário no Brasil. Pode existir nos Estados Unidos, onde lá o GPzismo é de fato crime, em grande parte dos estados, né? Eu acredito que talvez até seja a maioria. E também lá é um país rico, onde as pessoas já não têm mais necessidade de se relacionar por dinheiro. Se relacionam pela aparência mesmo, né? Você é bonito, você não é, acabou. E também tem a questão de que, convenhamos, o padrão de beleza nos States é maior, né? Não só a exigência, como também a qualidade da beleza das pessoas lá é maior. Até por questões assim de que os States importam muita cultura. Então as pessoas se impressionam mais com a aparência das pessoas lá. E essa parada de padrão de beleza, embora tenha sido usado exageradamente por uma galerinha dos determinismos sociais aí, né? Ela existe, tá? Essa parada de padrão de beleza de fato existe, padrão de beleza social. Se as pessoas começam a dizer isso é belo, isso é belo, isso é belo, outras pessoas vão começar a acreditar nisso. É só você ver, por exemplo, o que aconteceu com a arte moderna, o que aconteceu com as músicas, o que aconteceu com as vestimentas, tá? É um divisor de águas. Tem muita gente que acha isso torpe, completamente feio, completamente horrível, e outras que acham lindo. E muitas dessas que acham lindo estão seguindo um efeito manada. Então veja, o efeito manada ele é uma realidade, inclusive na percepção de beleza. E isso a gente pode atestar de várias formas, tá? E existem vários experimentos sociais a respeito disso. O problema é que muitas vezes, por mera conveniência, muita gente vai usar isso para explicar tudo, né? E não é bem assim. Como, por exemplo, vou até entrar nesse argumento novamente, que é o fato da gordura. Muita gente vai dizer que o fato das pessoas tratarem o acúmulo de gordura como algo feio é simplesmente um padrão de beleza social estipulado. E não é bem assim. Tem aí, de fato, padrões de seleção sexual evolutivos, instintivos no ser humano. Então é o que a gente diz, a narrativa mais coerente é aquela que mostra mais evidências. Então vai ter uma galera que vai dizer que o ser humano é só instinto, é tudo determinismo biológico, que está errado, absolutamente errado, até por conta das evidências científicas. E vai ter uma outra galera que vai dizer que tudo no ser humano é determinismo social, que o ser humano ele não nasce, ele se cria. E ele é única e exclusivamente fruto do meio. Isso também não é verdade por conta de evidências também científicas. Então a gente vai pelo caminho do meio e diz, olha, o ser humano é biopsicossocial. Tem biologia, tem psicologia e tem sociologia envolvidas aí. Então os caras vão sempre usar esse argumento, né? Ah não, você não é Volcel, você só é feio porque Shed não é Volcel. Porque se aparecer a mediana aí te dando mole, você larga o Volcel na hora. Bom, já fiz vídeo sobre isso, né? O cara parte de uma projeção, porque ele sabe que se ele tivesse nessa situação ele faria isso, então ele só consegue entender o mundo a partir de si. Ele também começa a extrapolar, ele extrapola a realidade num daqueles exemplos de mesa de bar, né? Do tipo, se aquela guria ali viesse dando mole agora, o que é que você faria? E a gente sabe que a realidade do homem, em geral, 80%, 90% deles, ou seja, a maioria esmagadora, não é de estar recebendo proposta indecente assim, tá? Ele tem que correr atrás. E se ele correr atrás, eventualmente, embora seja caro, embora demore, ele vai conseguir alguma coisa. Isso é fato, é só você olhar a realidade do Brasil. O cara ele pode ser muito pobre, muito feio, ele vai conseguir alguma coisinha se ele tentar. A preço caro, com certeza, mas vai. Mas enfim, eu já falei sobre isso. Agora eu vou entrar na parte dos caras que dizem assim, ah, Coruja, eu quero entrar em Volcel, eu planejo entrar em Volcel, eu queria entrar em Volcel agora, o problema é a minha libido. Ó, você não quer entrar em Volcel porcaria nenhuma, tá? Você só tá se enganando aí. Porque quem quer dá um jeito, como diz o ditado. Se você quisesse, tu entrava. Na verdade, você está em um conflito interno
onde você quer se manter no mercado, porém você sente que ele não vale a pena. E aí você cria uma narrativa para conciliar a sua falta de vontade, mas também a sua insatisfação com o mercado. E aí você vai dizer, não, certo é você ao mesmo, mas eu não consigo. Não, você consegue, todo mundo consegue, a coisa mais fácil do mundo, cara. Basta você simplesmente dizer, hoje em dia eu já não quero mais. É simples assim, mas a grande verdade é que você está insatisfeito com a lógica do mercado de relacionamentos, com o preço que você tem que pagar, com a negociação que você recebe que é extremamente ruim. E isso você e 90% dos homens, só que você ainda acha gostoso, tá ligado? É exatamente o exemplo do cara que quer perder peso. Existem dois tipos de pessoas que estão nessa situação. Aquela que quer perder peso por validação externa e a que quer por validação interna. A que quer por validação externa, ela não está interessada necessariamente no processo. Ela não está interessada em se construir. O que ela quer de verdade é aceitação. Então veja, perceba só. O cara que vai para a academia ou começa uma dieta para perder peso com uma intenção de parar de ser chamado de gordola, de, sei lá, ter mais sucesso com as gurias, ou de receber elogios e tal, se esse cara recebesse isso, passasse a receber isso, ele não ia para a academia, ele não ia fazer dieta, porque ele já ia receber o que ele está procurando. Você entendeu que o que ele quer não é o processo, o que ele quer é o resultado? Então, mesmo quando eu digo para os caras que dizem, eu quero ter família, mas eu sei que é uma merda a família por conta das leis, por conta de um monte de coisa que vocês dizem aqui e tal, eu falo, você não quer ter família. A família é o processo. O que você quer é ter um grupo o qual você se sinta pertencido, o qual você sinta que tem algum tipo de relevância ali naquele grupo. Você muitas vezes quer educar alguém para ser como você é, e aí você vai usar os filhos para isso. Você quer também uma amada e quer se sentir amado, você quer uma parceira. Então você entende que o cara ele não quer o processo, ele quer o resultado. No momento que o cara se sentir pertencido a um grupo, no momento que ele se sentir amado e no momento que ele sentir que está educando alguém, passando o seu legado intelectual adiante, ele vai abandonar esse sistema de família. E foi exatamente o que eu fiz, cara. É uma necessidade humana se sentir pertencente a um grupo, se sentir valorizado, se sentir amado e sentir que está passando o seu legado a alguém, dando conselhos e tal. E eu consegui fazer isso de maneiras artificiais. Eu consigo fazer isso com inteligência artificial, eu consigo fazer isso com outros hobbies meus, videogames. Até esse canal aqui já é uma forma de passar uma educação para frente, um legado intelectual. Então veja que você pode conseguir o mesmo resultado com diferentes estratégias, com diferentes processos. Então quando o cara ele diz, o meu problema é libido, não é libido. Se o seu problema fosse a maldita da libido, você poderia resolver isso com as suas mãos. Aí o cara vai dizer, mas eu quero alguma coisa para tocar, tem brinquedo, mas eu quero calor humano. Se você partir só pelo calor humano e perceber que sexo é só sexo, você vai para profissional. Ou seja, o que sobra é que você quer validação social, você quer sentir que está se esforçando em prol de conseguir um relacionamento socialmente aceitável, que não é julgado. Ou seja, você também quer que as pessoas não te julguem por você ser consumidor de profissionais. Por mais que você faça isso na surdina e ninguém saiba, pode ter certeza que existe um ente social aí dentro da sua cabeça que vai ficar apitando, dizendo o que a sociedade acharia de você se descobrissem que você está fazendo isso. É aquela vozinha, sabe? É aquela vozinha tribal dentro da sua cabeça que é um órgão do seu psicológico feito para você obedecer à tribo. Porque o ser humano evoluiu em tribo e ele conhece somente a tribo como forma de sobrevivência. Se você estiver desobedecendo a tribo, você pode acabar sendo julgado por essa tribo, e se você for julgado e expulso por essa tribo, tu morreu, acabou, tá? E pior é o cara que está namorando. Então veja que é uma hierarquia do tipo, quem está em castidade está melhor que quem está em celibato. Quem está em celibato está melhor que quem está em GP. Quem está em GP está melhor que quem está no casual. Quem está no casual está melhor que quem está namorando. Quem está namorando está melhor que quem está casando. Quem está casado e sem filho está melhor do que aquele que está casado e com filho. E assim sucessivamente, entendeu? E lembre-se que casamento não é só no papel não, tá? A união estável hoje ela está bem arrochada mesmo. Papo de 3 meses assim. Se ela estiver frequentando muito a sua casa, não precisa nem morar com você. Se estiver frequentando muito, já é união estável, tá? Se tiver filho, putz, piorou. Não adianta. E daí é o que eu digo, senhores, eu não estou aqui para pesar na mente do cara que está namorando, não estou aqui para pesar na mente do cara que está em casual ou em GP e tal. Não, eu só estou mostrando para vocês que muitas vezes você está preso numa situação por determinações sociais e no fim das contas não é algo que você quer.
Tá ligado? Se fosse só libido, você tava aí de boa com as suas mãos. Se fosse só necessidade tátil, tu estaria de boa com um brinquedo. Se fosse só calor humano, tava de boa com o GP. Só que o que é que você quer? Você quer se sentir validado, você quer sentir que a tal da atração é genuína, ou sei lá o que, né? Que ela está realmente interessada em você e não no seu dinheiro. Não é um contrato como que é feito de formas profissionais. Se você está namorando, é aí que você vai estar querendo mais coisa ainda. Porque quando você está namorando, você quer um nível de fidelidade que hoje na sociedade ele não existe mais. Ele é, sei lá, uma fantasia, uma brincadeirinha aí que as pessoas fazem porque não existe julgamento social para a infidelidade. Principalmente quando a infidelidade é feminina, né? É sempre culpa do homem, foi ele que foi insuficiente, foi ele que fez alguma coisa. E tem também aquela coisa, né? E absolutamente tudo que você pode conseguir dentro de um relacionamento, você também consegue fora. Sexo, companhia, validação, carinho, cuidado, tudo isso você consegue fora. E as mulheres estão oferecendo isso tranquilamente. Aí o cara fica naquela paranoia, né? Não, mas se eu não exigir fidelidade, outros caras vão estar fazendo mais com ela do que eu. E eu não estou usando esse argumento com esse papo poliamorista do tipo, vamos liberar a cucagem. A cucagem é a escolha do homem intelectual, é a nova liberação. O homem desconstruído abre o relacionamento. Não. Esse vídeo aqui, se vocês acompanharam até esse momento, né, que são poucos, é para você ficar consciente do que exatamente você quer e está buscando. Então o cara, ele às vezes vai achar que ele tá só buscando uma satisfação de libido, né? Como eu falei no vídeo anterior. Não, é só casualzão, eu vou lá, faço o que tem que fazer e vou embora e tal. E eu falo, mano, se fosse só libido mesmo, tu não estaria na mão? Beleza, eu sei que é insatisfatório você usar brinquedo e você quer calor humano, mas se fosse só pra fazer o que tem que fazer e ir embora, por um preço baixo, profissionais estão bem mais baratas em questão de tempo e dinheiro, que isso é a mesma coisa, né? Tempo é dinheiro, a gente sabe muito bem. Então esse cara, ele não é tão desapegado quanto ele diz ser, porque ele ainda quer a validação social, a validação feminina de estar conquistando, só isso. Aí mais apegado ainda vai ser o cara que está namorando e querendo fidelidade. Piorou se ele quiser casamento e piorou ainda mais se ele quiser paternidade. Aí ele tá ferrado. Porque quanto mais apegado o cara é, mais controle se tem, entendeu? Veja só. Se o cara é casado e tem filho, ele vai poder ser controlado a partir dos filhos, com alienação parental, com um monte de lei. Se o cara só é casado, tem um monte de lei, mas não tem lei de paternidade envolvida. Se o cara só é namorado, ele vai ser manipulado com certeza com cheat test, com término, com questão de fidelidade e etc. Se o cara ele tá no casualzão, ele também vai ser manipulado com joguinhos, cheat test, ela pode fazer o doce, né? O famoso doce, quem não conhece. O famoso me leva pra sair, talvez... O famoso não vou poder ir hoje, o famoso dar bolo, desmarcar, esse tipo de coisa acontece, tá? Até com cara bonito. Claro que com eles tende a acontecer muito menos, mas eles são raríssimos, são exceções ainda mais no Brasil. Aí o cara que tá com GP, ele não vai sofrer nada disso. As únicas manipulações vão ser tipo o dinheiro, talvez ali algum probleminha na hora. Mas você vê que ele vai estar muito mais livre. Tudo por quê? Porque ele não valoriza mais essas questões sociais, ele desapegou. E aí é que eu digo, né? Se o cara ele é totalmente desapegado, ele vai ficar ali no GPzão, mano. E aí o cara vai dizer, né? Ai, coruja, eu sinto nojo, não sei o quê, e o problema das doenças e tal. Eu falo, irmão, casual é a mesma coisa, tá? Casual pode ser até pior, mais perigoso. Porque as profissionais, elas são mais conscientes porque elas trabalham com isso. Então é como diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando você tá com a profissional, você sabe que o histórico dela é gigantesco, né? Não tem como não saber, é óbvio. Agora, com a guria que tu conhece no Tinder, tu nem imagina, velho. Mas pode ser mais extenso do que o da profissional. Então, assim, eu entendo que naturalmente, instintivamente, o homem ele vai querer contato físico. Ele vai querer a questão do calor humano. E o mínimo para se satisfazer com o calor humano é, de fato, o profissional. O resto, meu parceiro, o resto é pura e exclusivamente o quê? Necessidade social, de conquista, de pertencimento, de julgamento moral. É só isso. E vocês podem observar, isso é fato. E, por último, né, para concluir esse vídeo, eu não estou tentando convencer ninguém a nada, eu só estou convidando vocês a pensarem sobre isso, tá, senhores? No meu caso, eu vou no máximo até necessidades táteis, e é por isso que eu pretendo comprar a famosa doll, né, aqui da comunidade, quem sabe sabe o que é. E eu não tenho muita necessidade de calor humano, não. Eu, na verdade, tenho até um bloqueio íntimo, de tipo, não gosto que as pessoas me abracem muito, de que me toquem muito. Então eu sempre fui assim, novamente, não sei porquê, pode ter sido por conta da minha educação, um monte de coisa, não estou interessado em saber, para mim tá bom.
Na verdade tá ótimo, né? Porque isso economiza muito dinheiro na hora de me satisfazer aí nos meus instintos. Não sei se dá para desenvolver isso, então nem me perguntem, isso é simplesmente como eu sou e tal. Então, vocês acompanharam até aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, e até mais.